Vamos continuar aqui na nossa repercussão, saber do impacto dessa prisão no mundo político. É claro que tem repercussão no Congresso, a gente rapidamente falou sobre isso com o Valdo Cruz há pouquinho. E eu vou falar agora com a Fernanda Galvão, nossa repórter que está acompanhando, está lá no Congresso. Ô, Fernanda, como eu comentei com o Valdo, ninguém pode dizer que é exatamente uma surpresa, né, essa prisão. Agora, com a notícia consolidada, muita gente acabou se assustando. Pois é, né, Leila? Muita gente se assustou até com o tempo dessa prisão. Ainda estava correndo o prazo de defesa de Eduardo Cunha. Então, muita gente achou que essa prisão ocorreria mais para frente. Mas os deputados da base governista minimizaram o impacto. Disseram que a prisão já era esperada, que não vai gerar instabilidade política para o governo, não vai atrapalhar as votações no Congresso, de que existe uma consciência de que essas reformas são importantes e que é preciso deixar o judiciário resolver o caso Cunha sem interferir nos outros poderes. Um aliado de Eduardo Cunha, o deputado Paulinho da Força, do Solidariedade, disse que o próprio Cunha já esperava essa prisão, mas que ele teme pela mulher dele. No PMDB, partido de Cunha, silêncio. O líder Baleia Rossi não falou publicamente. O único PMDBista que falou hoje aqui foi aquele fiel escudeiro de Eduardo Cunha, Carlos Marum, aquele que nos últimos tempos do processo era o único que vinha a público defender o amigo. Disse que a notícia o surpreende e entristece. O PSDB também não falou e o Democratas disse que essa prisão esvazia o discurso do PT de que a Operação Lava Jato é seletiva e que persegue o partido. O líder do governo lá no Senado, Aloysio Nunes, disse que o governo não está preocupado com essa prisão, mas os adversários de Cunha dizem o contrário, só falam nessa possibilidade de delação premiada e o impacto disso no governo Temer. Então, metade dos adversários acham que ele vai fazer e a outra metade acha que ele deve fazer e contar o que ele sabe. No PSOL e na Rede, que são os partidos autores da representação contra Cunha no Conselho de Ética, a opinião é de que essa prisão já veio tarde, porque desde o início do processo existiam provas consistentes contra Eduardo Cunha. Ivan Valente disse que o caso Cunha é o mais explícito caso de corrupção na Petrobras e Chico Alencar, do PSOL, disse que Eduardo Cunha sabe muito, foi cortejado por vários partidos, várias forças políticas enquanto estava na presidência e que ele deve sim contar o que sabe. Já o PT disse que essa possível delação premiada vai cair como uma bomba no Palácio do Planalto, que o governo não vai se sustentar depois disso. Enfim, Leila, a repercussão foi imediata, estava tendo uma sessão na Câmara no momento em que a notícia foi dada, esse assunto rapidamente dominou os discursos dos deputados e aí o presidente em exercício, Valdir Maranhão, encerrou a sessão por falta de quórum, mas o fato é que não havia mais clima para votar nada. A gente vai ver todos os detalhes aí dessa repercussão na reportagem que a gente preparou. Surpreendente. Marcos Rogério, que foi o relator do processo de cassação de Cunha no Conselho de Ética, estava almoçando quando soube da prisão. Ele disse que já esperava, mas que se surpreendeu porque a prisão foi durante o processo. Ao longo do processo na Câmara dos Deputados, correu o risco de ser preso em vários momentos em razão das interferências que praticou. O processo deve correr regularmente, sem interferências, seja o processo disciplinar administrativo, seja o processo judicial. Toda vez que há uma interferência, haverá uma reação por parte de quem investiga. Júlio Delgado, que faz parte do Conselho de Ética e votou pela cassação de Cunha, disse que a decisão mostra que a Câmara agiu corretamente quando cassou o mandato dele. O parlamento tem que ter certeza que a atitude que nós começamos a tomar quando votamos a cassação de forma quase unânime na casa era o reconhecimento que era importante. Ele não ter o foro privilegiado para responder pelos crimes que cometeu. O deputado Chico Alencar disse que a prisão do inimigo número 1 do PT mostra que a Operação Lava Jato não escolhe os alvos. É importante para que a Lava Jato siga no seu caminho de isenção, imparcialidade, sem proteger e sem perseguir ninguém, sem seletividade. Nesse aspecto, não há o que criticar, até porque Cunha tinha muitos laços aí que começaram a desmoronar de fato quando ele foi cassado aqui por um número de deputados que o surpreendeu, porque até a véspera eram aliadíssimos dele.
No momento da prisão, a Câmara se preparava para votar os destaques do projeto que altera as regras de exploração do pré-sal. Assim que chegou a notícia, o presidente interino da Casa, Valdir Maranhão, encerrou a sessão, mas negou que uma coisa tenha levado a outra. A sessão foi encerrada porque não tinha quórum. Isso aí é um caso inusitado. Há quórum e às vezes também não há quórum. Maranhão foi econômico ao comentar a prisão de Cunha. A justiça cumpriu seu papel. No Congresso, a expectativa agora é para uma possível delação premiada do ex-presidente da Casa. O Eduardo Cunha tem um dever com a sociedade brasileira, que é revelar o que se passa nesses escaninhos, nessas entranhas aí do poder, que nós temos notícia, nós sentimos o cheiro, nós percebemos aqueles vultos se movendo que nem fantasmas, mas não sabemos exatamente como tudo se dá. E ele sabe, como um pedido de desculpas à sociedade pelos fatos e atos praticados, ele teria esse dever de colaborar, dando nome aos bois, dizendo quem pratica os crimes, traindo o povo no exercício de mandatos de qualquer natureza. A oposição aproveitou a prisão de Cunha para abater no governo Temer. Eduardo Cunha é sócio de Michel Temer e eu acredito que a delação dele, assim como a homologação da delação da Odebrecht, da OAS, da Delta, vai bater no coração do governo Temer. Todas vão no coração do PMDB, do PSDB, do PP, partidos que sustentam o atual governo. Então é preciso acelerar estas delações. Eu não tenho dúvida de que a prisão dele e uma possível delação premiada será um elemento de desestabilização do governo aqui na Câmara, porque muitas pessoas que hoje estão aqui devem temer por aquilo que ele pode vir a contar. Por essa razão, sim, a vida na Câmara fica certamente mais confusa e mais conturbada. Evidentemente isso não me alegra. Agora, preocupação para o governo não, zero. Cada um sabe o que deve, mas para o governo não tem nenhuma preocupação. Aliado de Eduardo Cunha, Paulinho da Força minimizou o efeito de uma possível delação do deputado cassado. Acho que esse temor não existe aqui na casa. Acho que algumas pessoas que conviveu com o Eduardo podem ter esse temor, né? Mas acho que na casa aqui não tem nenhuma dificuldade com isso. No Senado, o presidente da Casa preferiu não comentar a prisão do companheiro de partido.